Olá, professora, tudo jóia? Então, vamos aqui para a apresentação do terceiro relatório, né? Capacitância de métodos de diferenças finitas, relatório 3. Sou o Rafael, a minha dupla é o João. Aí aqui está o conteúdo que a gente vai apresentar. Então, o que consiste problemas com condições de fronteira? São problemas físicos que variam com a posição no espaço, e que eles costumam ser descritos por equações diferenciais com condições aplicadas em mais de um ponto, né? Então, aqui está um exemplo, né, de problema de condições de fronteiras, PCF, né, que a derivada segunda de y é igual a uma função f, que ela, em relação a x, a y e a derivada primeira de y. Os problemas de condições de fronteiras são problemas nos quais os potenciais nas regiões de fronteiras, ou seja, entre as placas de fronteiras, regiões de fronteira, que seria meio que na superfície das placas, né, tanto em cima ou de baixo, se a placa for desse jeito. Essas regiões, os potenciais nessas regiões são conhecidos, e a gente deseja encontrar o potencial no seu interior, ou seja, no interior aqui da placa, por exemplo. Eles podem ser resolvidos de duas formas: de Poisson, quando a densidade de carga, que é o ρ, vezes v é diferente de zero, e de Laplace, quando a densidade de carga vezes v é igual a zero, enquanto de Poisson é diferente de zero. No nosso caso, a gente vai usar aqui para resolver, seria de Laplace, como dito antes, pois a densidade de carga, ela onde a densidade de carga ρ entre as fronteiras, ela vai ser igual a zero, que no caso seria aqui em cima e aqui embaixo, né, numa placa desse tipo. Então, um exemplo de problemas de condições de fronteiras seria quando a gente tem capacitores de placas paralelas, onde queremos determinar o potencial elétrico em toda a região entre as placas, né, que seria ali no interno. Conhecendo os valores de potenciais fixados em cada placa, ou seja, a gente tem um capacitor de placas paralelas, a gente conhece o potencial nessa região de fronteira, que seria as placas, a gente deseja calcular o potencial entre as placas, no meio interno aqui das placas. O campo elétrico entre as placas paralelas de um capacitor possui linhas de campo retas e paralelas entre si. Aqui essas linhas de campo aqui, essas setinhas. Eles possuem essas linhas de campo paralelas entre si, porque as placas planas a gente vai considerar elas como infinita, então ela vai ser muito maior do que a distância entre as duas placas. Então é como se fosse aqui em cima a região de fronteira fosse infinita, e aqui a distância entre essas duas placas fosse muito pequena. E um outro motivo também porque essas linhas de campo são paralelas entre si é porque a distribuição de carga das placas, né, da distribuição de carga a distribuição de carga delas, que seria o ρ, o ρ é a densidade. A distribuição mesmo de carga, ela seria uniforme, né? Então, nas duas placas, tanto a de cima quanto a de baixo, a distribuição de cargas dela seria uniforme. Aí, para a gente resolver, né, esse problema, a gente usa, considerando, né, que a densidade vezes V é igual a zero, a gente usa a equação de Laplace, seria o Laplaciano vezes V é igual a zero. Por que a gente usa isso para resolver? Porque essa equação ela descreve o potencial elétrico em uma região do espaço onde não há cargas, ou seja, entre a região interna das duas placas paralelas. Temos três condições de fronteiras, né? A primeira é de Dirichlet, onde conhecemos o valor do potencial nas fronteiras, ou seja, tanto na placa de cima e na placa de baixo. A segunda é de Newman. Como o campo é uniforme, então o fluxo entre as placas é igual a zero, o que indica que o potencial não varia. Então, a de Newman seria isso. E a terceira é mista, onde é uma combinação
das duas, tanto de Dirichlet quanto de Neumann. Então vamos falar aqui de algumas formas de resolver esse problema, né? No caso, a gente poderia usar a forma analítica e o outro método seria o método numérico, que no caso aqui é o método das diferenças finitas, né? Que vamos usar aqui uma aproximação de Taylor, onde a gente vai substituir as derivadas na equação de Laplace. A forma da solução, quando trabalhamos em duas coordenadas, por exemplo, x e y, seria dessa forma aqui, que seria, por exemplo, o ponto da frente mais o de trás, mais o ponto de cima, mais o de baixo, dividido por 1/4. Como a gente vai trabalhar com três eixos, né? Os x, y e z, então a gente, em vez de usar 1/4 aqui nessa equação, a gente vai dividir por 6, então seria 1/6. Para aplicar esse método das diferenças finitas para uma solução de uma função x, y, por exemplo, devemos dividir o domínio do problema em retângulos menores, né? Que no caso aqui seria esse ΔX e o ΔY. Então, aqui está uma molécula computacional, que seria meio que a forma de imagem, como descrever aquela equação, onde o resultado é uma média de todos os pontos que queremos encontrar, né? Por exemplo, igual eu falei, o da frente e o de trás e o de cima e o de baixo dividido por 4, né? Que seria essa média. Aqui também está um outro exemplo. E uma coisa também relevante, para uma aproximação de ordem maior, por série de Taylor, o resultado fica mais assertivo. Então, como que a gente vai calcular essa capacitância? A capacitância desse capacitor de placas paralelas, ela pode ser calculado a partir da distribuição do potencial elétrico obtido por métodos numéricos através da equação de Laplace. A gente vai encontrar capacitância fazendo essas interações com os métodos numéricos. Resolvendo essa equação, vamos obter o valor do potencial em todos os pontos do espaço. Então, por exemplo, aqui essa primeira equação aqui, ó, a densidade de carga vai ser igual à permissividade vezes a variação do potencial em relação a Z. Como as placas são paralelas dessa forma, o fluxo, né, de campo está no sentido Z. Então, por isso fica esse DZ aqui. Encontrando essa densidade de carga, a gente consegue encontrar aqui a carga total, que seria esse ρ vezes a área da placa, que a gente também conhece. A partir disso, a gente encontra a capacitância, que seria igual aqui a carga total, dividido pela variação do potencial entre as duas cargas. Como o Rafael falou, os resultados foram obtidos a partir da solução da equação de Poisson para duas dimensões. E para ela ser implementada computacionalmente, a gente teve que discretizar essa equação, porque não é possível implementar de forma direta essas derivadas presentes na equação, até chegar na equação 3, que é a sua forma discretizada. E para isso foi aplicado a aproximação por série de Taylor, nessas derivadas tanto em relação a x quanto em relação a y, e nela a gente pode ver que o potencial ele vai levar em conta a contribuição dos elementos na posição horizontal, os elementos próximos, né, na posição horizontal e na posição vertical. Então, para fazer uso dessa equação, a gente modelou um capacitor de placas paralelas, sendo que a área dele vai ser de 1 metro quadrado, das placas do capacitor de 1 metro quadrado, a distância entre elas de 1 metro e a diferença de potencial de 20 volts, sendo que a gente considerou o dielétrico sendo como sendo o ar. E isso gerou esse gráfico para a gente. A gente pode perceber que no sentido horizontal, que é o sentido normal, a variação de campo elétrico, ou seja, não há variação de campo elétrico, muito menos de potencial no capacitor. Isso faz sentido fisicamente, já que no capacitor de placas paralelas,
o potencial ele vai variar ao longo do sentido da direção das linhas de campo elétrico, que no nosso caso é no sentido de Y, que ela sai da placa de maior potencial para de menor potencial. E para gerar esse gráfico, a gente propôs esse código em MATLAB, que ele começa primeiramente definindo as condições do problema, né, a tensão, o valor do dielétrico, a área, essas questões básicas, e posteriormente são definidas as condições de contorno, que são as condições de Dirichlet, que o Rafael explicou para a gente, que elas são essenciais para a resolução do problema, em que é considerado o valor da tensão sendo o valor igual ao valor da tensão nas placas. E posteriormente foi implementado aquela discretização da equação de Poisson, sendo que ela, após atingido a tolerância máxima, o erro gera a finalização do programa. E aqui dentro desse for, né, a equação ela é aplicada para todos os pontos da malha, né, na direção x e y, e após gerar esses pontos é forçada a condição de Newman, que são a outra condição do programa, em que a condição nas laterais é considerada a mesma do ponto interior mais próximo. Que a gente pode ver que os pontos da linha 1 e da coluna, de todas as colunas da linha 1 é igual a de todas as colunas da linha 2. E então, depois dos resultados, foi utilizado o comando linspace para gerar dois vetores com espaçamento padrão entre os pontos e gerar o gráfico mostrado nessa figura. E a partir do potencial do capacitor, a gente pôde também definir a capacitância, a carga e a energia. E esses valores são bem próximos, né? Aqui, por exemplo, a capacitância é o mesmo valor de ε0, mas justamente por conta dessas condições da área C1 ser igual a 1 metro quadrado e a distância ser de 1 metro. Né? A carga também vai ser aqui igual a 177 coulombs e a energia a 1,77 joules. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que há diferentes processos de obtenção do resultado de potencial no capacitor e da capacitância, né? Sendo que nesse relatório a gente utilizou o método numérico e no último relatório foi utilizado a lei de Gauss, né? Então existe essa diversidade de opções para obter o resultado do problema. Obrigado.